Olá, uma ótima tarde a todos. Eu sou Isabela Takaki, já estou aqui ao vivo no BMC Market. Aqui você fica por dentro de tudo que está mexendo com o mercado financeiro, as principais notícias repercutidas com o nosso grande time. Eu e Felipe Brosco vamos ficar até as 13h30 da tarde no debate com o professor Alexandre Cabral. Agora, alguns destaques. O presidente do Banco Central norte-americano, Jerome Powell, disse que há risco do desemprego subir nos Estados Unidos. Campos Neto volta a sinalizar ser contra mudanças nas metas de inflação. Na zona do euro, o PMI composto caiu a 51,9 pontos em junho. Essas e outras notícias a partir de agora no BMC Market. E eu já chamo ele de volta aqui, Felipe Brosco, para a nossa tela, para dar continuidade aqui no BMC Market. Boa tarde para você, Felipe. Boa tarde, Isa. É isso aí, continua aqui, vamos lá que tem muita informação. Vamos falar então aí sobre a coletiva dada aí pelo presidente Campos Neto, né, presidente do Banco Central, que disse aí que o elevado grau de incerteza no cenário atual fez o Banco Central, então, modular aí sua estratégia para levar a inflação para ao redor da meta em 2023, não mais o patamar exato do alvo aí de 3,25, né? Foi o que disse, então, Campos Neto nessa coletiva. Ele sinalizou, voltou a sinalizar também, ser contra aí mudanças nas metas de inflação. Segundo ele, modificar o alvo em um ano que a meta não será atingida não gera credibilidade. Da mesma forma, para ele, mudar a meta em anos mais distantes, que hoje estão com expectativas aí próximas à meta, também não geram credibilidade. Campos Neto ressaltou que o Banco Central não determina aí a sua própria meta e que a decisão cabe ao Conselho Monetário Nacional, onde a autarquia conta com um dos 3 votos, né? O Conselho aí deve decidir nesta quinta-feira a meta para 2025 e ele reforçou que o trabalho atual do Banco Central é para levar a inflação no ano que vem, da atual projeção de 4%, para ao redor da meta, sem dar mais detalhes aí sobre o patamar exato. Na apresentação, o presidente ressaltou ser importante esperar que medidas aí para desonerar combustíveis sejam concluídas, para então fazer interpretações de efeitos aí sobre o quadro fiscal e também, consequentemente, aí a atuação da autoridade monetária. Segundo ele, até o momento, não houve mudança suficiente para gerar assimetria no balanço de riscos para a inflação. O calendário da autoridade monetária previa a divulgação do relatório trimestral de inflação nesta quinta-feira, mas com a continuidade aí da greve dos servidores, o cronograma foi alterado, mantendo apenas então essa entrevista mesmo aí de Campos Neto. Pela nova previsão, o relatório de inflação será apresentado, então, na próxima quinta-feira. Bom, e o Banco Central revisou para cima a projeção para o crescimento do Produto Interno Bruto em 2022, que passou de 1% em março para 1,7%. Os dados foram divulgados hoje em uma apresentação preliminar ao relatório trimestral de inflação, que vai ser divulgado na próxima quinta-feira. Segundo o Banco Central, do lado da oferta, se destacam altas nas previsões para indústria e serviços, refletindo especialmente o resultado no primeiro trimestre e o conjunto ali disponível de dados para o segundo trimestre. O BC projeta a alta acumulada de 11,31% em 12 meses para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, até agosto. Agora, as projeções mensais são de avanço de 0,81% em junho, 0,84% em julho e 0,33% em agosto no trimestre. A elevação esperada é de 1,99%. Agora eu chamo aqui para minha tela, então, Alexandre Cabral, professor, para repercutir com a gente todos esses destaques. Tivemos aí, então, fala de Roberto Campos Neto, que falou mais sobre inflação, falou também que pretende resolver o mais breve possível essa questão da greve aí dos funcionários. Ele falou que, apesar de querer resolver o mais rápido possível, não há recursos disponíveis no orçamento de 2022 para viabilizar esse reajuste. Queria a sua opinião também e depois que você comentasse aí sobre a revisão do PIB. Boa tarde. Boa tarde. Não tem grana, não adianta, não tem como aumentar, não tem milagre. A besteira foi ter prometido para militar. Se não tivesse prometido para militar, não sei se teria essa greve. Porque aí rolou ciumeira, resumindo, ninguém ganhou nada. Aquela promessa de 1,7 bi lá que botaram oficialmente no orçamento.
Então, infelizmente, o Banco Central, só por causa disso, essa greve vai durar até virar do ano. Que, teoricamente, no orçamento do ano que vem entra o aumento. Sobre juros, eu acho que a novidade que também tem, que nós temos que levar em consideração, é que ele aumentou os juros neutros. O que vem a ser aumentar os juros neutros? Vamos dar um exemplo hipotético. Eu vou dizer que a taxa Selic é de 10. E a expectativa futura de inflação é de 8. Então significa que o juros neutro é algo próximo de 2. É juros sobre juros, tá? Tem feito juros compostos. Mas é algo aproximadamente de 2. O juros neutro estava em 3,5. Agora ele jogou os juros neutro para 4. Então o que ele está dando como mensagem para o mercado? Olha, eu só vou baixar os juros quando literalmente eu percebi que eu controlei a inflação. Então isso prova aquela teoria de queda de juros segundo semestre do ano que vem, e dependendo da conta está arriscado de ter prorrogado por 4 tri. Tanto é que os juros hoje, o leilão hoje de título público ponta curta, sai da maior taxa do ano. Então essa foi uma das mensagens também. Aumentei os juros real, que ele diz que é juros de equilíbrio, nós chamamos de juros de equilíbrio. Então esse juros real aumentando significa que ele vai esperar que a inflação tome uma queda consistente, para aí sim ele começar a cair os juros, tá? Então essa para mim foi a principal mensagem de toda a coletiva dele, esse aumento de juros real para a expectativa de médio e longo prazo. Conselho Monetário Nacional, falando agora sobre o Conselho, está se reunindo, acho que é hoje, quarta, acho que é agora à tarde. Eu não sei se é hoje à tarde ou amanhã à tarde. Eu tô com hoje, não, hoje é quinta, né? Hoje é quinta. Eu estava com quarta na cabeça. Nos próximos dias, e o Conselho Monetário Nacional que define a meta de inflação. Quem comanda o Conselho é Paulo Guedes, que como ministro da Economia, ele tem voto de desempate e 2 outros votos. Um é do Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, e outro é o secretário especial de Economia, que eu não sei quem é agora. Eu não sei quem que está no poder nesse lugar, nessa cadeira agora. E eles, aproximadamente 3 anos antes do ano que vai ser observado o dado que eu vou falar, eles divulgam a meta. Então quer dizer que em 21 eles divulgaram a meta de 24. Hoje eles vão botar a meta para 25. E já tinha gente defendendo que o Banco Central deveria subir ou manter a taxa de 25 comparado com a de 24. Então já começou a rolar esse burburinho ontem, por isso que ele deve ter falado isso na coletiva, que ele é a favor de manter a estrutura da meta, quer dizer, a meta caindo 0,25 todo ano. Então, teoricamente, uma notícia boa, só que significa mais juros na veia para poder conseguir cumprir a meta. Certo. Então, resumidamente, é isso. Depois eu vou querer que, eu não sei se a gente já tem aqui, mas depois eu queria que você comentasse aí, que eu vi, ô Cabral, que você colocou aqui no Twitter, né, em relação aí o leilão título. O leilão do de Tesouro, título né? Público. Isso, o NTF. Quer que fale agora ou daqui a pouco? Eu estou pedindo para colocar aqui no... Tem 2, tem o de tela, LTN e o de Do NTNF. Tesouro Nacional, né, as isso. notas do Tesouro O Nacional. NTNF é o mais importante. A LTN foi bom e a NTNF foi médio. A LTN, a notícia foi boa. A da F não muito. A da LTN foi bom, sim. Eu coloquei aqui para a gente comentar do NTNF. Qual que era o outro mesmo? LTN. LTN. Pode comentar do LTN. Da LTN. LTN, não, é a F. Já que botaram a F, então vamos NTNF é um título pré-fixado com pagamento de juros semestral, também conhecido como título de gringo, porque gringo tem, no último relatório do Tesouro, 48% dessa dívida, já chegou a ter 60%. Então, gringo historicamente gosta de F porque é papel longo, olha lá. 29 e 33. É a meia cultura lá de fora que a gente escuta muito de 10 anos, 10 anos, 10 anos. Então, o gringo gosta. Notícia boa. Foi a terceira maior emissão pós-guerra. Então, desde que começou o leilão, o último leilão antes da guerra é aquele 17 de fevereiro, aquela linha azul ali, que ele emitiu quase 2.600. O leilão seguinte, que foi 24 de fevereiro, já foi o primeiro dia da guerra. Então, de 24 de fevereiro até agora, foi o terceiro maior volume, mas longe dos grandes volumes de 2 bi, 3 bi, de 400 milhões.
Coisa boa do leilão, ele conseguiu emitir a ponta curta, que é esse janeiro 29, que há 5 leilões ele não conseguia. Ele tentava e o mercado não queria. Então essa é a notícia boa, ele conseguiu emitir a ponta curta. Outra notícia boa, janeiro 33, que é o título mais demandado por gringo dos dois, ele emitiu com uma taxa menor do que do leilão de semana retrasada. Semana passada ele não conseguiu vender nada. Então notícia boa, conseguiu vender título que ele não vendia há muito tempo. Notícia boa, conseguiu vender um título que a taxa é menor do que o leilão de 15 dias atrás. Notícia não muito boa, que 400 milhões não faz nem cócegas, né? Para os volumes anteriores de 2 bi e 3 bi. Espero que se crie uma constância, que não seja que nem aquele 19 de maio ali, que foi 500 milhões, eu fiquei felizaço, caramba, gringo tá voltando. Depois micou tudo de novo. Então espero que esse 23 de junho não seja golfinho. Por que golfinho? Sai da água, faz uma gracinha e volta, entendeu? Ou respiro da baleia. Ou respiro da baleia. O voo de galinha. Pois é, eu tô achando demais esses termos. É maluco. Isso você só aprende no BMC Marketing. Com Alexandre Cabral. E tem da LTN, que eu não sei se chegaram a subir. Se não, eu explico ali de gogó tranquilo. Não, pode explicar. LTN é um outro título que ele emite hoje. Desculpa cortar, só para ir no embalo. Que é um título de brasileiro. Gringo tem muito pouco, historicamente, participação. Tem, mas é um volume pequeno, 20%, 15%, comparado com outro que ele tem quase 50%. Então, notícia boa desse leilão. Taxas menores do que semana passada, com exceção da ponta curta. Por que a ponta curta do leilão saiu mais alto? O discurso do Roberto Campos Neto. Aumentei a taxa de juros real porque vou manter os juros de curto mais tempo alto para segurar a inflação. O mercado foi lá e botou esse discurso dele no leilão. Então, dos 3 vencimentos, 1 não foi tão bom e 2 foram excelentes. E o maior volume disparado foi a ponta mais longa, com a taxa menor do que das últimas semanas. Então, LTN, a notícia só não é nota 10, a nota 9 por causa de volume. O volume histórico que a gente tem na casa de 10, 11 bi, foi somente 7 bi e meio, se eu não me engano. Então, tirando esse detalhe do volume, que poderia ter sido um pouco maior, o resto LTN é só notícia boa. A F tem boa na taxa e ruim no... As duas não são tão boas no volume, mas da F é horrorosa, 400 milhões, da B é boa, mas poderia ter sido melhor. Mas em matéria de taxa foi excelente, mercado pedindo menos prêmio para o governo. Ô Cabral, e hoje saiu também aí o PMI composto na Europa, né? Na Alemanha aí ele caiu aí a 51,3 pontos em junho, né? Menor nível aí em 6 meses. O PMI industrial recuou para 52 pontos e o de serviços caiu para 52,4, né? Na zona do euro aí o PMI composto caiu de 51,9 em junho, que é o menor nível em 16 meses, né? E o PMI industrial recuou para 52 pontos aí no mesmo período e o de serviços para 52,8. Lá no Reino Unido tivemos PMI composto em 53,1 em junho, valor inalterado aí em relação ao mês anterior. O industrial caiu aí para 53,4, que é o menor nível em 23 meses, aí, em mais de 2 anos, né? E o de serviços permaneceu estável. O que você tem a dizer sobre isso? A coisa boa é que está tudo acima de 50 ainda. Espero que fique, porque como é que esse número tem que ser interpretado? Primeiro, eles fazem compra pergunta para gerente de vendas. Pergunta o seguinte: vem cá, o que você acha do setor industrial para o mês que vem? Ou como foi o seu setor industrial mês passado? Depende. Se você estiver vendo junho, é o que ele acha do mês de junho. Se hoje foi divulgado de maio, o que ele achou do mês de maio? Depende de cada país, tem uma metodologia diferente. A China faz para frente, a Europa costuma fazer para trás. Então, depende do modelo. Mas, a grosso modo, é o seguinte: gerente, me conta a história. E aí? Você vai vender mais? Você vai vender igual? Ou você vai vender menos que mês passado? Aí ele responde lá um questionário, o Instituto agrupa isso tudo e divulga. Então, se o número for abaixo de 50, significa que eu não estou produzindo em maio, estou produzindo em junho, mas estou achando que vou vender menos que mês anterior.
Se for igual a 50, a minha venda era 1 bi, continua 1 bi. Se for acima de 50, eu estou vendendo mais do que o anterior. Então, ainda estou vendendo mais do que meses anteriores. Mas a velocidade do aumento está diminuindo. Na visão dos gerentes. Só vamos saber se o PMI se concretiza no decorrer das semanas, quando for divulgados os dados oficiais dos IBGEs mundo afora. Então, o PMI é uma expectativa na visão de quem faz as compras e vende, que eles chamam de gerentes lá de manufatura ou gerentes de serviço. Então, o bom é que ainda está acima de 50, o ruim é que ele está perdendo velocidade, né? A velocidade de voo está diminuindo, indo para a boca do verão. Isso que é complicado, que teoricamente, verão os números são bons devido ao fogo do povo aí para ir para o mundo, principalmente primeiro verão da Europa e dos Estados Unidos sem Covid, né? Em 3 anos. Agora, Cabral, você fala muito em recessão também por lá, né? Apesar deles terem evitado, principalmente Powell, né? Tem evitado esse termo recessão. Quem que você acredita que chega primeiro numa recessão? Estados Unidos ou Europa? Europa. Estados Unidos está muito em pleno emprego. Estados Unidos pode acontecer uma coisa doida, ele ter recessão do PIB e não recessão no emprego. Você vai falar, esse cara tá louco, meu Deus do céu, o que esse maluco tá falando 2h20 da tarde do dia 11 de junho que eu podia estar indo almoçar com minha sogra? 11 de junho? 23 de junho, desculpa, viajei aqui. Você pode ter queda de PIB por problema de exportação. Como foi o primeiro trimestre dos Estados Unidos. O primeiro trimestre dos Estados Unidos, o PIB foi negativo porque eles não exportavam. Eu até falei isso ontem, demanda e oferta. Então, pelo lado do demandante, do comprador, pessoa física está comprando, o governo está comprando, empresas estão comprando, mas o mundo não está. Como o mundo não está, sobra estoque e PIB não cresce. Então, você pode ter um fenômeno nos Estados Unidos da economia americana ficar de lado ou ter uma leve queda, mas o emprego continuar na casa de 3,5, 4. Por quê? Porque o problema é que eles não estão jogando para o mundo. É meio doido explicar isso em aula de economia, mas você pode ter. Vai falar, recessão nos Estados Unidos quebrou. Aí você vai para a linha de baixo, desemprego, 3,8. Que zona é essa, mano? Mesmo com essa possibilidade de aumentar o desemprego com essa fala de Powell? Não, isso aí sim, a médio e longo prazo sim, mas eu acho que esse médio e longo prazo chega mais rápido na Europa do que nos Estados Unidos. A dor de cabeça na Europa pode se tornar mais rápida para a recessão do que lá nos Estados Unidos. E nesses, tanto os Estados Unidos quanto a Europa, essa pressão energética, a questão das fontes energéticas que você acredita que está pressionando mais a inflação? Pra caramba. Pô, tem cidadão comum paga 400 euros de luz para morar na Itália. Que isso, mano? Que isso, eles pagavam 100 e poucos euros no começo do ano, no inverno. Agora estão pagando 400, sem dúvida. Deixa eu dar uma notícia rapidinho aqui internacional que chegou aqui pra gente, que a Nike anunciou aí saída total da Rússia. A companhia esportiva anunciou aí hoje, né, que irá deixar a Rússia. Juntamente com o fechamento das lojas, o site e o aplicativo móvel da empresa não estarão mais disponíveis no país. Acrescentou aí a companhia, né, em um e-mail aí para jornais internacionais. Em março, a Nike suspendeu as vendas de lojas online e franqueadas na Rússia, mas as suas lojas não franqueadas continuaram funcionando. Então, mais uma empresa aí que deixa a Rússia, né? Total, né? Completamente. Completamente. Bom, vamos atualizar aqui uma notícia importante também que está impactando aí no nosso cenário político, né? A gente acompanhou aí a prisão do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, e agora então o juiz federal Ney Belo, do TRF1 da Primeira Região, revogou então, agora há pouco, a prisão preventiva do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro. O juiz também determinou a soltura dos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura. Com a decisão, então, as audiências de custódia que estavam marcadas para a tarde desta quinta-feira, era às 2h da tarde, essa audiência, que seria em São Paulo, eles fariam ali por videoconferência, foram canceladas, então, com essa decisão do juiz de soltar essas pessoas que foram presas ontem. Em sua decisão, então, Ney Belo citou o parecer do Ministério Público Federal pedindo medidas contrárias às prisões
o que demonstra ali, segundo ele, claramente a desnecessidade, pois quem poderá oferecer denúncia posterior ou requerer arquivamento acreditou serem desnecessárias e indevidas as detenções, afirmou o juiz. Segundo ele, então, essas prisões foram irregulares por conta disso. Então, até mesmo a decretação de uma prisão preventiva ali foi considerada irregular por esse juiz. Então, agora, esse juiz do TRF1 solta, então, o ex-ministro da Educação nesta quinta-feira, desgastando ainda mais o governo federal, que inclusive tem mais uma atualização aqui, que o Palácio do Planalto decidiu aumentar o valor da parcela do Auxílio Brasil para possivelmente R$ 600 mensais até o final deste ano. O valor hoje é de R$ 400 ali do Auxílio Brasil, que é o auxílio que ficou permanente após o auxílio emergencial, e para isso o presidente Jair Bolsonaro iria desistir de compensar os estados que zerarem a alíquota do ICMS sobre o diesel e o gás. Na avaliação da cúpula do governo, a medida de ampliar o auxílio em dos R$ 200 vai chegar ao eleitor ali mais rapidamente. A compensação do ICMS iria depender dos governadores e poderia ser abafada por possíveis reajustes da Petrobras. Paulo Guedes disse que, de fato, essa medida está em estudo, mas ainda não confirmou exatamente como será e se realmente será feita. A ideia, então, é R$ 400 da renda básica familiar, mais R$ 200 por causa da guerra na Ucrânia, então, para compensar a alta de preços de comida e de energia. Na prática, então, as 18,1 milhões de famílias, o que é conta ali do pagamento de R$ 600, o argumento a ser usado é que a guerra na Ucrânia impôs necessidade de oferecer um alívio para os mais pobres. Então, tá aí mais uma medida do governo. Posso dar, mas tenho mais duas noticiazinhas aqui também, que eu acho que é importante a gente dar. A primeira delas é que a Câmara dos Deputados criou aí um grupo de trabalho para elaborar propostas em relação àquela cobertura aí dos planos de saúde, sobretudo sobre a questão do rol de procedimentos estabelecidos aí pela AANS, né? A criação aí do colegiado ocorre após, né, o STJ decidir que o rol é taxativo e que os planos de saúde não são obrigados aí a cobrir tratamentos não previstos na lista, né? Esse grupo terá aí 16 integrantes e será coordenado pelo deputado Cezinha de Madureira, do PSD de São Paulo. O relator será Irã Gonçalves, do PP de Roraima, que é ligado à comunidade médica. O parecer do colegiado deve ser finalizado apenas após as eleições. Mais uma notinha aqui, olha só, o presidente da Câmara, Arthur Lira, mudou novamente aí o rito do sistema de deliberações remotas e autorizou hoje que os parlamentares registrem presença e votem nos projetos de lei às segundas e sextas-feiras, aí pelo celular, inclusive, mesmo sem estarem em Brasília. Essa mudança aí visa contar prazo aí todos os dias para então acelerar o andamento aí das PECs de interesses aí do governo, principalmente em relação aos combustíveis, né? Esses projetos tramitam aí por comissões especiais que têm um prazo mínimo aí de 10 sessões de plenário para que possam então ser votadas por esses colegiados. Tá aí então, Cabral, temos mais uma mudança que pelo jeito realmente o governo teria então desistido de zerar o imposto para o diesel e para o gás de cozinha. Então essa nova proposta seria de usar recursos que seriam usados para compensar os estados para aumentar o Auxílio Brasil. Então uma reviravolta aí nessa questão aí de auxílios, nessa sinuca de bico que o governo está para tentar solucionar o preço alto dos combustíveis. Bom, vamos já chamar aqui o nosso primeiro convidado que já está pronto para conversar com a gente, o Gilvan Bueno, que é gestor educacional da Oraman. Muito boa tarde para você, Gilvan. Que alegria! Muito boa tarde para você, para a nossa audiência e para dois caras que eu respeito muito. Um outro tem mais de 10 anos, eu sou aluno dele, né? Falo para todo mundo, meu mestre, Alexandre Cabral, e o cara mais bonito da Faria Lima, tá aí do seu lado. Olha o galã. Só, o título que eu ganhei. Galã, o Brusca é famoso. O galã. Tem o Breda, né? Eu sempre faço a brincadeira aqui. Deixa eu dar o print aqui pro Breda, que o Breda tá perdendo espaço para ele.
Ô, Gilvan, queria começar falando sobre alocações em períodos de crise. Os ativos estão realmente baratos? Aí o risco-retorno de Brasil hoje vale a pena para os investidores? Vou responder, mas antes de responder, queria dizer que é a primeira vez online que eu estou do lado do Cabral, né? Nunca tinha feito um programa do lado junto com ele aqui, é a primeira vez. A responsabilidade aumenta, né? Que o aluno vai ficar do lado do mestre. Mas olha, a primeira grande questão aqui saiu um artigo muito bom hoje no veículo de comunicação falando sobre os ciclos, né? Então, o ciclo atual, ele é ruim para a Bolsa e a gente já sabia disso quando começou o ciclo do aumento da taxa de juros. Mas os balanços estão vindo super bem, assim, as empresas estão sólidas, tem algumas com bom capital, tem outras, por exemplo, empresas que fizeram IPO ano passado estão sofrendo mais, essas estão sofrendo mais, mas a velha Bolsa, como a gente gosta de brincar, está mostrando bons balanços. E o setor que sofre porque os juros penaliza a sua operação e penaliza o poder econômico dos seus clientes, sofre um pouco mais, que é o setor do varejo, construção civil. Então, o que a gente tem que olhar é a capacidade das empresas atravessarem a crise. E aqui vem aquela velha máxima, né? Que é a questão de tem empresas que estão valendo, o caixa dela vale mais do que elas têm em bolsa. Então, tem boas oportunidades. O que vai ter que ser feito é peneirar. E tem empresa hoje que tem mais caixa do que o valor dela de mercado em bolsa. Gilvan, posso ou vai o galã do marketing? Pode ir, Cabral, pode ir. Sou eu ou o galã? Sou eu? Então tá bom. Então, meu amigo, deixa eu tirar uma dúvida contigo. Ok que tem ação que está baixa, ok que tem ação que tem mais caixa do que valor de mercado, ok para isso tudo. Mas nós temos dois possíveis problemas. Um problema, o quanto mudança de juros no planeta vai afetar o Brasil. O quanto o fluxo de gringo pode ir embora devido a não crescimento de China e mudança de taxa de juros lá fora. E o quanto o novo presidente, que eu não sei se é Lula ou Bolsonaro, atualmente é Lula, mas é impossível botar a mão no fogo dizendo que é Lula, pode afetar setores. Dizem que setor de educação é bom com Lula, porque ele pega pesado no FIES. Setor de energia pode ser bom com o Bolsonaro, que ele está se mostrando alguém que está querendo vender empresas. Então isso também tem que estar na conta de um investidor a médio e longo prazo no ano de eleição, né? Com certeza. Semana passada eu troquei um zap, eu tive o prazer de conhecer o Rodrigo Galindo. Isso é uma reportagem, o Rodrigo Galindo, que é o CEO da Cogna, o presidente do conselho, né, vamos colocar assim, que eu gostei bastante. E eu mandei para ele uma reportagem mostrando que o número de alunos no EAD subiu bastante. E alguns falavam ali, algumas críticas, falou, cara, a gente tem um setor muito forte. Sobre o setor de construção civil, eu falo também com algumas pessoas que está sofrendo bastante com juros altos, está difícil fazer financiamento imobiliário. Então, vamos pegar do final para o início, você está corretíssimo. O que eu gosto de chamar disso é a taxa de carrego, né? É a taxa de carrego para você levar essa operação. Por exemplo, ontem eu fiz uma postagem, até o Peter Linchado comentou, MRV está R$7, cai 50% nos últimos 12 meses, vai pagar um dividendo de 2,39 de dividendo yield, mas para quem está com papel está perdendo 50%. Então, Alexandre, o que consta aqui é a taxa de carrego. Se o investidor ele vai ter essa probabilidade de taxa de carrego, porque a gente vai entrar no cenário de volatilidade. O Armínio Fraga e o Malan falaram sobre isso, o risco inflacionário é muito alto. Então, o que vai acontecer é a taxa de carrego, o investidor está preparado para isso. Lembrando, né, que o Brasil perde atratividade se continuar tendo uma política fiscal que tire a confiança do gringo, porque o gringo agora tem uma taxa de juros subindo e está vivendo com inflação que ele não viu anteriormente. É um cenário diferente, mas as barganhas estão aí. Por exemplo, você viveu isso, Bolsa 28 mil pontos. Bolsa a gente teve na pandemia 60 mil pontos e recuperou. Então, acho que vai ter uma penalização de alguns setores, mas outros vão ser bastante atraentes. Eu acho que aqui, Alexandre, tem uma coisa que você me ensinou até num podcast, é olhar as empresas que você consegue se defender contra uma queda muito forte. E como você me ensinou naquele podcast, tem algumas que não vão conseguir se defender, mas outras vão conseguir se defender. E aí o investidor vai ter que ter uma visão de longo prazo e entender que a empresa dele tem alguma coisa escondida, senão ele vai comprar um papel que vai se destruir 80%, 90% e não tem, por exemplo, como crescer, que é o que eu olho um pouco a Oi, Alexandre. A Oi, todo mundo fala da Oi, mas ela está com uma dívida de 60 bilhões. Como é que ela vai crescer com uma dívida tão grande, sendo que ela não tem
ativos geradores de receita. Isso é um artigo que está no Valor Econômico, por exemplo. Ah, Oi, 1 centavo é caro, mano. É isso. O ponto central ali é como a empresa vai ter geração de caixa, né? Como é que ela vai fazer caixa para pagar suas dívidas? E aí, quando você olha o plano de RJ, você vê a empresa vendendo todos os seus ativos. Então, essa é a questão que o mercado está se perguntando, né? Como é que você vai pagar uma dívida de 60 bilhões se você está vendendo os ativos que fazem caixa para você pagar a dívida? É curioso, vamos aguardar. Isso aí. Ô Gilvan, há setores aí mais estáveis e defensivos aí, ou as últimas confusões aí com o petróleo no Brasil ligaram aí um novo sinal de alerta? Cara, lá na hora a gente tem 3 caras que gostam muito de debruçar e ver, que é o Alexandre Espírito Santo, gosto bastante dele, tem o Phil que vem aqui e tem o Tominaga e a Lorena também. Cara, os setores basicamente vão ser os que fazem caixa sem precisar entrar em poder de juros, né? Então, você olha ali, saneamento básico, cara, é mais do mesmo. Né? Isso aqui, ó, deixa eu achar aqui. Eu vou achar aqui, um segundo. Cara, esse cara, o Jeremy Siegel, ele escreveu esse livro antigo, tá? Investindo em ações a longo prazo, né? Cara, um livro super antigo que tá aqui, mas, deixa eu botar aqui na câmera certinho. Boa, foi. Boa. Cara, ele fala isso, ele é um professor de Harvard, cara, vão ser os setores que você consegue ter previsibilidade. Setor que depende do varejo de consumo das famílias, cara, vai sofrer muito. Então, você vai ter que olhar setor que é dos elétricos. Se a gente não tiver, por exemplo, uma MP 527 ou 537, você vai ter que olhar um pouco de saneamento. Setores que ganham dinheiro de maneira passiva. Setores que precisam de dinheiro para crescer vão ter mais desafios. Ah, faz sentido o que eu estou falando? Olha as empresas que fizeram IPO ano passado. Precisam de caixa agora. A gente está vendo aí, por exemplo, alguns fundos de investimento saindo das posições. A gente teve Track, que faz a venda ali de produtos. A gente tem Enjoei, alguns fundos, por exemplo, Get Ninja saindo, né? Os investidores âncora saindo. Ou seja, são setores que precisam de dinheiro, e o dinheiro está caro. Setores que ganham dinheiro de maneira passiva vão ser mais atraentes. Então, vamos lá, voltou seguradora, voltou bancos, voltou elétricas, voltou saneamento. Mas setores que precisam de dinheiro para crescer e precisam de pessoas consumindo vão ter um problema. Por quê? A gente tem 66 milhões de pessoas endividadas com dívida até R$4 mil. Essas pessoas não têm capacidade de consumir. Então, por exemplo, Vivara, que é um business que atende classe A, tá bem barata, mas, pô, o público dela tem que escolher agora. Por exemplo, Pets, que é uma empresa maravilhosa. O Phil Soares escreveu um relatório ótimo. A empresa está R$10 ou R$12, uma empresa muito, muito boa. Você olha, a gente escreveu um relatório sobre Natura, cara, um business que é dominante há muito tempo, mas que está sofrendo porque seu público-alvo está tendo desafios socioeconômicos. O Fábio Barbosa assumiu agora para tentar fazer um turning point na empresa. Ou seja, setores estão muito dentro do varejo, cara, não vou nem falar de Magalu, estão sofrendo bastante, mas tem outros setores não. Olha, por exemplo, Brasil Foods, uma empresa que precisa de dinheiro e que não está conseguindo, o papel está super desvalorizado. Ou seja, aqui vai voltar a ciência de the cash is king. A empresa vai ter que ter caixa para atravessar e o investidor vai ter paciência para suportar a dor, né? Se não tiver isso, ele vai desfazer do papel, perdendo às vezes 40%, 50%. E agora o cenário voltou a ser para 2, 3 anos. Fechou. Não sei se é minha ou se é aquela ali, o fator eleições. Não, eu ia voltar no assunto eleições. Achei que o Cabral fosse continuar, mas falando em eleições ainda, na sua opinião, será que o que vai mais impactar a Bolsa brasileira aí nesse período, principalmente nesse ano aí, vai ser a inflação ou o limite dos juros ali parecem preocupar mais o mercado? Quando eu venho na BMC eu tenho que estudar bastante. E aí, o bom de estudar bastante, cara, tá no YouTube, tá? Armênio Fraga e o Malan, cara, para mim foi um dos melhores episódios que eu já vi. Também escuto um podcast de um tal de Alexandre Cabral, que é muito bom também. E ele trouxe um convidado muito bom. O 710 tem um podcast que ele fez sobre o BMC também, falando de macroeconomia, de monetário. Trouxe um convidado muito bom falar sobre isso. Recomendo muito. Cara, acho que o momento agora é a gente voltar e lembrar Brasil em ambientes inflacionários. Então, me lembro quando eu era aluno do Alexandre, ele falava muito sobre essa questão de econometria, né? O Alexandre Espírito Santo também fala muito sobre isso, assim. Como é que a política monetária respondeu
em ambiente de eleições com muita incerteza. Vamos voltar aqui. A primeira eleição do Lula, ele teve que escrever uma carta ao povo brasileiro e o juros estava lá em cima. Não estava no patamar que estava, só para lembrar. E o Brasil, bolsa, estava muito, muito abaixo. Fez as reformas, trouxe as reformas, e o Brasil bolsa começou a andar. A gente tem que lembrar que bolsa acima de 100 mil pontos é uma novidade, né? Que não é uma novidade que dura 10 anos, dura 5 anos, 4 anos. Bolsa dentro do período da década de 2010 a 2020, 2005, botar 2015, era uma bolsa que andava um pouco de lado. Só em 2007 que o mundo teve uma abundância de liquidez que a bolsa no Brasil começou a andar. Então, em política, basicamente, a gente sabe que países emergentes sofrem com gastança. Então, para mim, eu acho que tem que botar aí, Isa, uma nova variante, é a fiscal, né? Porque se você continuar gastando muito, você vai ter um problema. Nossa dívida está em 7 trilhões, e foi isso que o Ilan e o Armínio, o Malan e o Armínio falaram. Então, política, o Alexandre falou muito bem. Qual é a política de quem vai entrar? Ontem, o candidato da esquerda, ele estava fazendo sua apresentação e ele foi paralisado porque alguém entrou falando, cara, você não botou renda mínima aqui que eu botei no processo. Isso é uma verdade, né? Como é que você vai recuperar o Brasil sem fazer distribuição de renda? E aí, se você está gastando muito agora e ano que vem você vai ter que fazer talvez uma transferência de renda, como é que você vai fazer transferência de renda se você gastou tudo agora? Por exemplo, agora a gente tem a lei das estatais, talvez sendo alterada. Então a gente tem, por exemplo, algumas coisas positivas que o Temer fez sendo desconstruídas. Então, os pilares que sustentaram a estabilidade inflacionária estão sendo arrancados. Então, eu não acho que é os juros sozinho, porque os juros ele não pode ficar mais, Isa, de 2 anos, né, Alexandre, tão alto, ele mata muito a economia, até o Xavier falou isso, Rodrigo Xavier da SPX. Se os juros ficar 3 anos nesse patamar, ele estrangula ainda mais a economia. Então, o desafio é inflacionário e fiscal, na minha visão. Eu acho que essas são as duas variáveis e eu me apoio muito do que o Alexandre Espírito Santo e a Lorena falam lá e a Sandra Blanco também falam na hora. Meu amigo, falando em juros, vamos raciocinar juntos aqui. China meio que patinando, apesar que Xi Jinping hoje falou lá que tem mais trilhão para gastar. Vamos para farra. Só que se o maluco vai para um boteco, pega a Covid, ele para o país. É só um doido lá dizer que está com Covid, ele para 1 milhão de pessoas em casa. Então, China numa incerteza do inferno. Você não tem como confiar hoje na China. Não estou nem falando em dados, falando se vai crescer ou não vai, porque do nada alguém pega um Covid. Você pega juros trabalhando na casa de 13%. Você consegue pré na hora uma 15%, 16% com FGC de olho fechado. Quem vai ser o comprador da Bolsa? Tanto é que o volume da Bolsa está fraco, 22, 23. Quando a Bolsa estava menor, com o PU menor, o volume estava 30, 31. Agora que o PU está um pouco maior, o volume vai ser maior, porque a ação está mais cara. Antes eu comprava uma ação a 10, agora eu compro uma ação a 11. Então quem vai ser esse comprador da Bolsa, maluco? Então minha grande dúvida é essa. Se China patinar e juros de 16, quem vai comprar? Enjoei, Jet Ninja, tem que vender isso tudo. É tudo oi, mano. É oi quanto nome. O que a Dinamo tá na Enjoei, eu não entendo. Alexandre, pergunta boa. A gente tem que pegar um período, tá? Que é 2011 a 2016. Tiveram basicamente 1 ou 2 IPOs no Brasil. A gente teve mais OPA, encerramento de capital, do que abertura de capital. Esse assunto é relevante porque, como diz lá o grande cara, né, o Rod Markets, em ciclo dos mercados, a gente está entrando num ciclo que bolsa não é mais atrativa para quem chegou na festa ontem. Desculpa o meu comentário, mordaz. Quem chegou na festa ontem, bolsa não é atrativa. Bolsa está sendo atrativa para profissionais e investidores que têm uma visão de longo prazo. Então, quem vai entrar em bolsa é quem está olhando oportunidades para daqui 3, 5 anos. A gente sabe que os juros vai ficar alto. Você botou, por exemplo, China, mas a gente pode olhar a Oceania, também está ruim. Turquia subiu taxa de juros. Europa, eu tenho falado um pouco de uma coisa que as pessoas não estão observando, que é o CDS italiano, que a taxa de juros do Banco Central Europeu está subindo. E a gente sabe que os PIGs podem voltar. Eu vou até escrever um artigo sobre isso. O que são os PIGs, né? Portugal, Irlanda, Espanha e
Itália, basicamente, podem voltar para o cenário. Por quê? Porque juros subindo na Europa aumenta o endividamento dessas nações que sofreram muito lá atrás e que até a Dinamo escreveu uma carta chamada Juros Negativos, que é a carta 101, eu estava estudando essa carta, mostra que a Europa vivia muito bem com juros negativos. Agora que a Europa vai ter que aumentar os juros e você tem um problema de distribuição da Rússia, aumentando o custo, por exemplo, do gás para a Europa, a Itália tem um problema seríssimo. A Itália, Portugal e Espanha. Isso vai chegar no radar em breve. Estados Unidos tem um presidente que está deixando a inflação voltar e está vivendo com uma coisa que eles não viviam há 40 anos, que as eleições também vão ser um driver importante. Então, o mundo, o cara de bolsa agora, ele tem que comprar e carregar, Alexandre. Essa é a ideia, assim. Por quê? Porque o Warren Buffett fala isso, os grandes investidores falam isso. Então, você vai ter que, não pode comprar todo o capital, tem que fracionar e ir comprando gradativamente. Porque o mercado vai ter muita barganha, que daqui 3, 5 anos vai fazer sentido. Por exemplo, nos Estados Unidos, nos anos 80, a ação da Coca-Cola, quando estava inflacionária, estava 80 centavos de dólar. Olha onde chegou. Então, você vai ter que começar a pesquisar o que faz sentido e o que não faz sentido, botar na sua carteira e levar olhando para o cenário de longo prazo. Mas ainda eu sabendo me disso, perguntando. Fala, sabendo disso... De antemão, você vai ter que comprar consciente. Você não tem que comprar e falar assim, daqui mês que vem vai subir. Se você comprar mês que vem vai subir, meu filho, a festa, o inferno da Divina Comédia de Dante está só começando. Você está na segunda casa, querido. O inferno de Dante são 7 camadas. Então você está ali na segunda camada do inferno, porque a gente sabe que juros pode até não ficar em 14, Alexandre. Juros pode ser talvez 15, 16, não é inevitável isso chegar daqui a pouco um CDB a 17, 18. Mas eu acho que você tem que saber que a gente ainda está só pensando. A minha pergunta é, então, quem é esse comprador, maluco? Institucional? Institucional depende de dinheiro de pessoa física. Ele não tem caixa para ser esse grande comprador. Fundação para bater meta? Eu não sei quem é esse grande comprador. Alexandre, o bolado bom de saber, de te dizer uma coisa, eu também não sei. Porque a gente tem 3 grandes compradores no Brasil. A gente tem o institucional, o gringo e o varejo. O varejo não é tão preparado para segurar posições longas. A gente sabe que ele tem uma rotation de posição muito alta, né? Os fundos de pensão, acho que tem uma coisa boa que já se fala há bastante tempo, que é a mudança da legislação. Eu acho que essa mudança da legislação tinha que chegar um pouco agora, para ele ter ali uma mudança em termos de como é que ele vai carregar as posições dele, se ele vai aumentar o potencial de alocação, sabe, Alexandre? Para mim, ele é o grande cara do momento. Mas ele tem um problema que é o seguinte: com a inflação alta, os fundos institucionais que batem metas, né, de tipo IPCA mais alguma coisa, eles voltaram a ser super atrativos, né? Você compra uma NTNB e carrega. Então tem que ver como é que ele consegue fazer esse estoque. Tem B que tá dando 5,97, maluco. Você manda lá no seu relatório, eu olho. Então, aí eu paro para ver quem é o comprador da Bolsa. Acho que, Alexandre, o comprador da Bolsa, é difícil dizer quem é. E tem que ser muito honesto nisso aqui. Eu acho que é o cara mais consciente. Será que existe ali o investidor mais consciente desse negócio? Eu queria pegar alguma coisa aqui. Não estou achando o livro, mas acho que é o cara mais consciente de longo prazo. E o gringo, cara, eu acho que assim, tem uma coisa que a gente tem que lembrar, é que as empresas do Brasil são diferentes, por exemplo, das empresas da Índia, da China, que você olha a China 11. Cara, a gente tem aqui uma coisa que eu gosto muito de lembrar, que são monopólios, né? As principais empresas que estão em bolsa, Alexandre, são monopólios com market share. Estou falando velha bolsa, tá, Alexandre? Nada nova bolsa 2021, mas velha bolsa, cara, são monopólios na sua grande maioria, Alexandre. Dominantes dos seus mercados, players únicos. Então o gringo, ele olha muito isso. Por exemplo, você vai ver ali algumas ações dominantes em seus mercados, que tem bons fundamentos, caixa, e ele tem que fazer uma decisão. E ele pode olhar para esse capital de médio e longo prazo. Ainda tem um terceiro olhar, né? Que o gringo faz a bolsa, né? Você fez a pergunta ótima, né? Quem são os 3 grandes agentes da bolsa? São os gringos, predominantemente, os institucionais e o varejo. O varejo e o institucional, a gente sabe que ele tem alguns desafios mandatórios e regulatórios. Mas o gringo, cara, ele sempre olha para o Brasil para enxergar as pechinchas. E aqui a gente tem na nossa bolsa grandes pechinchas em termos de market share. E tem o seguinte, Alexandre, que a gente não botou nessa conta, né? Que eu acho que é legal até te provocar aqui. E se o dólar subir, Alexandre? Para o gringo é muito bom fazer esse carry trade que você me ensinou lá de fra sujo e fra limpo, de, cara, converter e comprar ação.
né, para um cenário de 2, 3 anos. Então a gente tem que lembrar ainda que a variável dólar subindo pode ser atrativa para o gringo, num cenário dele ter que comprar monopólios e market shares que nós temos no Brasil. É que eu vou virar monopólio aqui da conversa, deixa eles falarem também, mas gringo não entra no Brasil desde 17 de fevereiro para ver juros, mano. Mas deixa eles aí, senão só eu falo, entendeu? Mas é ótimo, cara, aqui é maravilhoso. Pode falar, vamos que vamos. Tem pergunta aqui no chat para você, o jogador Filho, ele diz o seguinte: qual que é a sua análise aí em relação à questão aí do fim do ciclo de commodities aí, com a crise, né, com mais a guerra, mais lockdown na China? Ele faz essa pergunta. Tem mais uma aí, mas pode responder essa, depois eu faço a próxima aqui. Cara, eu não sei se está no fim do ciclo de commodities, não. Eu tenho lá minhas ressalvas, assim. Eu olho o índice CRB de commodities da Bloomberg, cara, ele está esticado. E a gente tem um problema de supply chain. É um relatório que saiu do Banco Mundial, que é bem recente, pode botar Banco Mundial Supply Chain, que é basicamente, por exemplo, a gente tem um novo conflito na Rússia, que a gente talvez não esteja olhando, que é o escoamento de produção. Enquanto o escoamento de produção não ficar normalizado para um país, para 2 países, né, que representam ali uma grande potência em termos de commodities, eu não acho que acabou o ciclo de commodities, não. Porque commodities ela ganhou um novo fator, que é o fator supply chain, que é a distribuição do produto. Então, enquanto não normalizar, os preços vão ficar lá em cima. Barril de petróleo está o quê? 105, 110, 115, 120? Está lá em cima ainda. A gente tem ainda a OPEP fazendo esse controle. Então, eu não vejo que o ciclo de commodities acabou, porque o supply chain é um desafio. E o Alexandre fez uma intervenção muito boa, né? E se a China voltar com o lockdown, a gente sabe que a China tem um poder muito grande em termos de commodities, de manipular os preços. Então, se surgir, adorei, se surgir uma pinga num bar que venha trazer ali uma incerteza, que tenha que ser feito um lockdown, commodities volta a subir. Então, vocês todos que estão aí podem olhar o gráfico de açúcar lá em cima, o gráfico de trigo lá em cima. Minério que sofre bastante com a demanda na China, mas eu acho que o ciclo de commodities só vai ser totalmente normalizado e finalizado, porque antes o ciclo de commodities eram os estoques, mas agora o ciclo de commodities é o supply chain, como é que você distribui isso. Mas, por exemplo, em termos de commodities, energia para mim vai ser o grande driver nos próximos anos, porque esse conflito na Europa vai estimular muito novas formas energéticas. E isso vai acabar trazendo uma competição boa para o setor, mas destruição também de valor, porque vai ter que ter uma caixa. Então, não acho que o ciclo de commodities acabou, eu acho que ele está andando de lado, como dizem os grafistas, esperando a normalização do supply chain. Se for falar em final do ciclo de commodities, tem que pensar na normalização do supply chain, que aí fica tudo mudado e a gente não tem problema de abastecimento. Posso... Claro. Pode, Cabral, pode. Quer tá com medo de fim de ciclo de commodities? Vende put. Volatilidade alta e monta carteira. Se a ação despecar, compra barato. Se não, põe dinheiro no bolso. Acabou. É isso. Vende put de caminhão, a volta na lua, maluco. Cara, Alexandre, eu me lembro, acho que deve ter uns 8 anos isso. Uma vez eu estava lendo um artigo seu no Estadão. E eu também escuto muito você e dos seus cursos, né? É legal o ciclo de commodities, o ciclo das coisas, porque opções ganham valor em volatilidade. Isso foi nas aulas que você sempre falava assim, nos ambientes de volatilidade, né, que o VIX ele ganha muita relevância. Então, a gente está olhando para algumas coisas, mas, cara, o que está sendo muito atrativo no atual momento é a volatilidade. E opções ganham muita beleza em cenários de volatilidade. Então, acho que agora, talvez, Alexandre, o grande momento é começar o investidor a se tornar cada vez mais educado, vamos colocar assim, e menos compre e acha que vai subir. A gente tem, no ano passado, muitos investidores que entraram pensando o seguinte: compra que vai subir, compra que vai subir. Era fácil operar na bolsa. Tanto que algumas pessoas pediram demissão dos seus trabalhos para operar criptomoedas e operar day trade e fazer algumas questões, fala, cara, nunca mais vou trabalhar. Porque era um cenário fácil, você comprava e tudo subia, ia moonshot, né? Ia na lua. Cara, agora é a hora que eu chamo dos playoffs, né? E como diria nosso querido Kobe Bryant, é agora que os meninos se diferenciam dos homens. Então agora é a hora de você entender a beleza das opções, das puts, das travas, das estruturas, de como você consegue ganhar dinheiro sem correr tanto risco, fazendo, por exemplo, intervalos entre preços e expectativas.
Ó, você pega a Petrobras, a Vale aí a 67 conto, põe 50 centavos no bolso, pô, a Vale a 67 é compra de caminhão. Eu vou receber para comprar, maluco? Ô, pelo amor de Deus. E isso porque volta alta. Mercado calmo não faz o que eu tô falando não, hein? Que vai tomar na tarraqueta. E Alexandre, eu acho que a gente, até falar assim, acho que a gente tem aí um ciclo de volatilidade. No Brasil já teria, mas está trazendo outras coisas, pelo menos uns 6 meses. Não sei se você concorda comigo. A gente está em junho, a gente vai para julho, né? Então a gente tem até novembro eleições, caso tenha segundo turno, a passagem de governo. Então são 6 meses aí de vol, de incerteza. E mais uma vez eu queria lembrar que os PIGs podem voltar. A Peppa Pig, vou copiar o Alexandre aqui, a Peppa Pig pode voltar em qualquer momento, porque os juros na Europa subindo, pessoal. Olhem os CDS, né? O CDS dos países europeus está embicando. E os juros na Europa alto volta com endividamento. A gente tem que lembrar que, por exemplo, a Itália tem uma relação dívida-PIB de 120% a 130%. E não tem, por exemplo, uma força produtiva como tem países como China e Estados Unidos. Para mim, a Peppa Pig pode voltar a qualquer momento e isso tem que estar no radar. E aí isso é volatilidade. Volatilidade é proteção com estruturas, com puts, entendendo bastante, por exemplo, a venda coberta, as compras com defesa. Vejo um pouco disso. Mas isso é para um investidor que está entendendo que ele tem que se especializar nesse momento. Eu acho que não é um mar para moonshot, né, de comprar e achar que vai na lua. É um mar de comprar e entender o que está fazendo um pouquinho. Evitar o Bumba Meu Boi, né? Bumba Meu Boi, adorei, maravilhoso. Isso, Bumba Meu Boi. É um mar diferente, assim. E, gente, a gente já falava disso desde os primeiros semestres. Olha, todos os gestores escrevendo suas cartas, cara, já sabia que a gente ia entrar no ambiente de volatilidade. O desafio agora é a volatilidade com o cenário internacional, que é algo novo. Mas, assim, o lado bom é que as grandes fortunas foram construindo... eu vou estar com o Duda da Ocan daqui a pouco, adoro o Duda. Cara, esses ambientes que você faz ganho, né? O Rogério Xavier, ele foi pessimista na SPX, ganhou muito. O pessoal da Vista foi ali e ganhou muito. Né? A SPX foi muito estrutura em juros, por exemplo. Com o put call, né, Alexandre? Usando ali estruturas de juros futuros para fazer ganho. Então, é um cenário que, se você tiver liquidez e força para atravessar, vai ter muita coisa boa. Venda put nesse momento, só isso. Boa. Só a segunda pergunta aqui do Felipe, que eu fiquei de dar e não falei. Ele fala aqui, o que é mais atrativo nesse cenário aí? Renda fixa com segurança e taxa de 12% ou bolsa? Cara, aqui é princípio de alocação, né? Tem esse cara aqui que morreu, que eu adoro, tá aqui do lado. Esse livro para mim é uma aula, chama Desbravando Portfólios. Esse cara, ele era o gestor do endowment do fundo da faculdade de Yale. Cara, esse cara é um monstro, tem que ler. Eu tento ler um capítulozinho dele todo dia, que é basicamente uma estrutura de 80, 90, 5, 5, 80, 15, 5, 95, 2,5, 2,5. O que é isso, né? Você tem a renda fixa, por exemplo, quando você fica um pouco mais técnico, você começa a entender a fronteira eficiente de Markowitz. Quando você fazia carteira nos anos 40, você não tinha muita ideia de usar renda fixa para estabilizar a volatilidade. Quando o Markowitz cria a ideia de botar renda fixa para estabilizar a volatilidade, foi fantástico. Então, você pode criar uma carteira que seja combinada com os dois ativos. Primeiro que você acha pela ideia da diversificação, mas você acha ali uma fronteira eficiente. E aí você pode pensar em coisas respeitando sempre o seu perfil de investidor, mas entendendo que você pode ter, por exemplo, 80% numa renda fixa, ou 85% a 90% e pouca volatilidade na carteira. Então, não tem uma ciência absoluta, mas tem uma beleza matemática que algumas teorias, para quando você tenta se especializar, respondem. Então, você pode ter uma combinação de renda fixa e renda variável, que são os grandes modelos que acabam fazendo isso. Por exemplo, a gente tem ali os fundos multimercados. A beleza do fundo multimercado, por exemplo, é que ele tem a liberdade de locação. O fundo de ações, ele sofre no atual momento, porque se ele é um fundo que é 67% comprado em ações, ele carrega a posição e não pode mexer tanto, né? Ele vê a posição caindo. E aí o mercado, por exemplo, criou uma classe que agora está apanhando muito, que é o long buys, que é o que pode ter uma liberdade na sua construção de carteira. Então aqui vai ser muito processo de locação, mas tem uma beleza.
que pode ser renda fixa e renda variável, não tem um caminho ou outro. Pode ser os dois caminhos, mas você tem que ter uma ideia que eu vou ter uma maior parte onde eu tenho estabilidade e previsibilidade e vou ter uma menor parte onde vou ter volatilidade e incerteza, que eu posso, por exemplo, fazer como os fundos de investimentos pensam e usar estruturas de opções sem correr tanto risco. Então, você pode ter aí 3 variáveis, a renda fixa, a renda variável e as estruturas que te defendem nas posições. A gente tem na hora, mas o pessoal faz a estrutura sempre. Você tem aqui um curso do Alexandre, não só o curso, mas a beleza do que ele pensa, que a gente sabe que você pode ter isso. Então, você pode falar assim, mas por que você está falando de fundos? Porque esses caras trabalham com, em média, 300 milhões de reais na sua posição, defendendo e ganhando dinheiro ou perdendo. Tá certo. Só para o Cabral tinha falado alguma coisa de entrada de capital estrangeiro, né? Tinha até uma pergunta exatamente sobre isso. Você quer concluir, Cabral? O pessoal estava perguntando exatamente sobre... Porque gringo saiu nos últimos 4, 5 pregões, isso me assustou. Gato subiu no telhado, né, Alexandre? Vamos lá. Qual é a beleza do gringo? A beleza do gringo é em olhar para o fiscal, cara. O gringo olha para o fiscal. Eu falo muito com o pessoal do Banco of America. O gringo, quando ele olha emergente, e aí por que ele faz isso? Porque a gente tem um livro, eu não vou conseguir achar ele aqui rápido, mas os países emergentes, eles sofreram muito com default, né? A gente está vendo a Argentina botar os juros lá em cima, né? Então, o gringo fala assim, cara, a Argentina que tem uma história inflacionária e pouca política fiscal, tá lá em cima. Pô, o Brasil tá abandonando o fiscal e o monetário tá com os desafios e tá tendo inflação. Pô, deixa eu subir no telhado. Mas, por exemplo, se você olhar as 3 bolsas ganhadoras no mundo, curiosamente, é Chile, que estava ruim ano passado, Portugal, né? E são países que estão tendo suas bolsas com muitos ganhos. Tá certo, Gilvan Bueno, sempre muito bom conversar com você. Nós conversamos então com o Gilvan, que é gestor educacional da Orama. Muito obrigada pela sua participação, sempre muito esclarecedor todos os seus argumentos. Obrigada, Gilvan. Isso aí, valeu, Gilvan. Isa, valeu, Galã, o homem mais bonito da Faria Lima. Valeu, Isa, obrigado. Valeu. Eu queria falar com o príncipe do Pobre 11. Um abraço, Alexandre, que bom que você está aqui. Um beijo, meu amigo, obrigado. Beijo. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Bom, a Isa vai descansar um pouquinho agora, né, Isa? A gente vai fazer um rápido intervalo, mas eu e Cabral voltamos aqui para chamar o nosso próximo convidado daqui a pouquinho. É já já. PMC News. Informação que gera valor. So, how can you guarantee that my funds are going to be safe with you? It's really simple. It's hard to find a broker that meets all your expectations. Or is it really? Active Trades online broker since 2001. Yeah, I see. A CapTable é a maior plataforma de investimentos em startups do Brasil que conecta você, investidor, a essa nova economia. Nós selecionamos e avaliamos as empresas em ascensão de forma rigorosa. E você se torna sócio das marcas mais inovadoras e com futuro exponencial no mercado. Invista de forma descomplicada, inteligente e exponencial. Acesse captable.com.br e faça parte da nova economia. Profit, a plataforma número 1 dos traders profissionais. Teste agora sem compromisso e conheça o melhor do mercado financeiro. Se hoje você assiste um filme, pede comida e chama um táxi em poucos cliques, por que você ainda faz o seu imposto de renda como se você estivesse na idade da pedra? Você não tem que ficar reunindo um monte de documentos ou fazendo todas as contas na mão. É possível sim fazer em poucos cliques, utilizando uma plataforma chamada Velotex, que integra com as principais corretoras e plataformas para que você faça tudo de forma simples, fácil e totalmente segura. Vá no site velotex.com.br ou escaneie o QR Code e faça seu imposto de renda em 3 minutos.
Fala, meu povo, beleza? Estão abertas as inscrições para o meu curso de opções e dessa vez vai ser diferente. Como assim? O intensivão será presencial. No dia 2 de julho, você estará ao meu lado durante 6, 7 horas, ao vivo, aonde você irá aprender desde o básico, dos principais conceitos e opções, até o modo de você fazer proteção da sua carteira contra incerteza, se vale a pena fazer o tempo todo, se não vale, como essa proteção deve ser feita e também para você especular, tanto na alta como na baixa das ações. Inscreva-se agora e você ainda vai garantir 2 bônus. O primeiro bônus, a carteira recomendada de opções de Marcos Saravalli, e o segundo bônus, a carteira de financiamento também de opções com Marcos Saravalli. Te espero lá. É isso aí, estamos de volta com o BMC Market, agora para chamar o nosso próximo convidado, o José Carlos Portela, mestre em Direito e professor da PUC de São Paulo. Olá, professor, uma ótima tarde para você, tudo bem? Olá, boa tarde ouvintes. Professor, vamos começar falando sobre essa notícia quentinha que saiu aqui, que o ministro da Economia, aí, Paulo Guedes, teria batido o martelo aí quanto a essa ampliação aí de 200 para 600 reais aí, né, por mês no valor do Auxílio Brasil, né? E também ao lançamento aí do auxílio caminhoneiro aí de R$1.000 para compensar então a alta do diesel, né? Também tem a ideia aí de dobrar o valor do auxílio gás aí hoje em R$53, né? São aí 3 ações, 3 medidas aí com um custo total aí estimado em 29 bilhões de reais, né? Que estão sendo discutidas então agora aí entre os líderes aí dos partidos no Congresso, né? A intenção é passar essas medidas aí por meio de uma PEC, né? De uma proposta de emenda à Constituição, juntamente aí com o estabelecimento de um estado de emergência, né, com a decretação de um estado de emergência. Como que o senhor analisa aí essa questão, professor? Tem algumas questões que precisam ser sopesadas aí, né? A gente está, obviamente, num período eleitoral, então essas ações, né, esses anúncios de auxílio, têm uma perspectiva, obviamente, eleitoral, né, de ganhar apoio de um setor da população que realmente está passando por dificuldades econômicas, né, dado o desemprego elevado, dado o aumento do custo de vida, alta de custo de alimentos, moradia, combustível. Essa é uma questão política, né, envolvida, e aí tem também essa pretensão de se decretar um estado de emergência, porque a partir disso se coloca em exceção alguns instrumentos jurídicos, né, que fazem o controle dos gastos públicos, dos investimentos públicos, para onde são direcionados esses investimentos, em que momentos eles podem ser gastos, né, questões orçamentárias que são definidas, por exemplo, pelo Congresso Nacional no ano anterior, enfim. Então tem uma série de questões que ficam em suspensos se aprovado um estado de emergência. Então a gente tem questões eleitorais envolvidas e do outro lado também temos essa manobra, né, de tentar afastar proteção jurídica de instrumentos que são importantes para fazer o controle dos gastos públicos. Agora, claro, tem outras questões aí muito importantes, porque claramente, né, a gente vê no governo Bolsonaro, né, uma falha muito grande em desenvolver políticas de empregabilidade, né? Então, se de um lado nós não temos uma política de emprego, de trabalho, né, de criação de postos de trabalho e, sobretudo, postos de trabalho mais qualificados, né, não postos de trabalho precarizados, que são temporários e que geralmente a remuneração é muito baixa, muito insuficiente para atender as demandas do trabalhador. Então, o governo passa a usar desse tipo de subterfúgio para aplacar de maneira emergencial, algo que não deveria ser por tempo muito expressivo, né? Aplacar essas demandas dos trabalhadores, que estão sufocados com essa alta dos custos das questões aí de sobrevivência, né?
Então, algo que deveria ser emergencial passa a ser uma forma de gestão pública, e isso é problemático, né? Sobretudo se nós estamos lidando com uma questão de controle de gastos e de a forma como se faz o investimento público e, sobretudo, num período eleitoral. Então, tudo isso é um imbróglio que a gente vai vendo, né, que vai se avolumando e se vai perpetuando por um período já bastante longo, porque desde que começa a pandemia, né, em 2020, a gente tem visto esse tipo de gestão, né, de se dar auxílio, agora se aumenta o número de possibilidades de auxílio, né, nesse anúncio do Paulo Guedes, mas não se está lidando com as questões estruturais do mercado de trabalho e também das questões econômicas importantes para aplacar essa alta extrema nos insumos, né, importantes para a sobrevida das pessoas, para a sobrevivência das pessoas. Então, parece mais uma manobra eleitoreira, né? Claro, porque de um lado tem um descontentamento da classe trabalhadora, isso é evidente, mas do outro lado também não se tem uma política estruturada para fazer frente a essas demandas da classe trabalhadora em relação a esse aumento do custo de vida. Então, se usa desse tipo de instrumento para dar uma resposta imediata, mas, sobretudo, buscando um apoio eleitoral nesse período aí, às vésperas da eleição. Professor, deixa eu tirar uma dúvida, Cabral aqui falando. Você acha que, por exemplo, o governo querendo botar PEC caminhoneiro, PEC Vale Gás, PEC, meu Deus do céu, esqueci a última, aumentar o auxílio e etc., ele vai ter que provavelmente pedir estado de emergência. Arthur Lira, eu acho que consegue com os deputados a aprovação. Mas Pacheco não é muito do defensor. Você acha que o Senado pode barrar isso? Olha, eu acho um tanto difícil barrar, porque nós estamos justamente lidando com um período eleitoral. Então, na falta, isso que eu falei, Cabral, na falta de ter uma política mais estruturada para lidar com essas questões, né, que já nos acompanham desde, vamos dizer, do começo da pandemia, ou até mesmo, obviamente, antes dela, né? Porque a alta do combustível, por exemplo, já vem vindo de um tempo, a alta dos custos de vida das pessoas já vem aumentando já de longa data. Só que com a pandemia isso piora, claro, porque as pessoas daí ficam sem renda, perdem emprego, a economia cambaleia, né? Então, essa soma de coisas vai fazer com que haja uma pressão popular em cima do governo. Então, num período eleitoral, acho muito difícil que os senadores freiem isso, né? Talvez façam algum tipo de negociação, vamos dizer, com o executivo, não aprovar todos os auxílios, ou aprovar uma parte deles, ou com valor menor, por um período menor, mas certamente, a minha opinião, óbvio que sujeita a críticas, o Senado vai pisando em ovos também nesse campo minado das eleições, né? Muitos senadores, inclusive, são da base aliada do governo, ou têm interesse em reeleição, ou eleição de seus aliados políticos, sejam eles deputados, governadores, enfim. Então, isso tudo vai ser colocado no cálculo, porque não é um cálculo meramente econométrico, né? Vai ser colocado aí a questão central nesse período eleitoral é o quanto que se perde, quanto que se ganha em termos políticos. Então, a meu ver, parece que o Senado vai talvez mediar isso de alguma forma de não aprovar o pacote inteiro, mas talvez passe isso por conta de cálculos eleitorais. Pois é, a gente percebe nas declarações do Pacheco em relação a isso até um excesso de cautela, né, o professor? E aí a pergunta que eu faço que é, independente de aprovação, tanto na Câmara quanto no Senado, o que diz a lei eleitoral, né, o direito eleitoral, aí há alguma possibilidade disso ser barrado por questões jurídicas, essas medidas? Nós temos, né, um arcabouço jurídico que pode ser usado para dar conta disso. Agora, claro, tudo isso passa por uma mediação política. Mesmo as cortes, né, que operam na base do direito, elas também levam em conta questões políticas nas suas decisões, né? A gente vê o STF mesmo decidindo de certas maneiras, certas formas que não atendem totalmente o que diz a Constituição ou as leis infraconstitucionais, e a mesma coisa nós vamos ver nesse momento, porque
hoje nós tivemos uma notícia que saiu de ontem para hoje que o Bolsonaro se reuniu às portas fechadas com um dos ministros da Suprema Corte, com Alexandre de Moraes, que é um dos ministros que bate mais de frente, né, com o Bolsonaro e seus aliados, né, a ver aí as questões atinentes à prisão do Daniel Silveira, né, toda a questão da discussão do indulto do Daniel Silveira, os inquéritos que estão sob o controle do Alexandre de Moraes, que afetam diretamente interesses político-ideológicos do governo Bolsonaro. Então, assim, as conversas começam a acontecer no sentido de tentar fazer mediações, né? Ainda que o direito diga, olha, em período eleitoral não se pode usar da máquina do Estado para, vamos dizer, distribuir benesses, enfim. Eu não estou dizendo que o auxílio seria uma benesse, né? Até porque está atendendo, claro, uma emergência da população que está passando fome, né? A fome aumentou no Brasil, como eu já disse, essas questões de aumento de custo de vida no Brasil. Só que a questão existem outras questões envolvidas, que é a forma como se faz o manejo do orçamento que está sob a cargo do Executivo, especialmente nesse período eleitoral. Isso pode ser considerado por críticos do governo, por opositores, como uma forma de abuso de poder para conduzir o jogo eleitoral a seu favor. Mas aí, entre o que diz o direito e a forma como ele é aplicado pelas cortes, há um grande abismo, né? Porque tudo vai passar por mediações políticas também na hora das cortes enfrentarem essa questão. Certo. José, e sobre a eleição? Essa confusão aí, Fachin, militares só deveria ser a base, como tem feito, tem que dar parabéns para eles, de distribuição de urnas de Brasil afora, locais que o TSE é impossível chegar, os militares fazem um trabalho excepcional de entrega, mas como é que fica um passo seguinte? Fiscalização, não fiscalização, eles devem, não devem, tem acordo, tem tecnologia, como é que você enxerga isso, por favor? Você bem colocou, Cabral, que as Forças Armadas sempre deram um apoio logístico, né, para essas questões eleitorais aí, para chegar às urnas, onde não chega muitas vezes nem luz, né, e às vezes tem que levar a urna para operar através de um reator ali, alguma coisa assim, mas o que acontece agora é um passo muito mais largo, né, das Forças Armadas, no sentido de fazer a fiscalização do processo eleitoral. Pela Constituição, está claramente colocado que a quem cabe a fiscalização, a condução, a promoção do processo eleitoral, desde esse início até o fim e até mesmo depois dele, para verificar se não houve abuso, para verificar se vai ter que caçar mandato ou não, questões de inegibilidade que foram desconsideradas durante o processo eleitoral, é ao judiciário que cabe, né? Quem faz toda a fiscalização desse processo é a Justiça Eleitoral. Então, como braço do judiciário, cabe a esse braço do Estado fazer a fiscalização do processo eleitoral. E é isso que, por exemplo, o TSE tem reafirmado a todo momento, tentando fazer essa mediação com as Forças Armadas, considerando que as Forças Armadas têm pretendido participar de uma maneira bastante enviesada desse processo eleitoral, colocando em xeque, inclusive, a confiança, né, no processo eleitoral, na sua credibilidade, o que vem sido respondido à altura pelos sucessivos ministros que presidiram o TSE, desde o Barroso, o Fachin, e com certeza vai ser da mesma maneira com Alexandre de Moraes, que assume a presidência nas vésperas da eleição, né? Porque o Alexandre de Moraes já vem falando sobre isso enquanto ministro do STF. Então, a gente vê essa disputa de narrativa, né, das Forças Armadas em relação ao processo eleitoral. E isso gera problemas, porque se a gente for olhar em outras democracias consolidadas, a gente vê que as Forças Armadas elas têm um papel muito reservado, no sentido de não se miscuir em questões políticas nacionais internas, apenas fazendo frente ao que se chama de inimigo externo, né, quando há ataque à soberania do Estado ou na defesa da soberania do Estado. E no Brasil nós temos essa para mim, uma inversão completa dos valores democráticos, em que as Forças Armadas a todo momento atuam ativamente no contexto político
interno nacional. Se a gente compara, por exemplo, o Uruguai, que é nosso vizinho, que saindo da ditadura militar fez uma reforma tremenda no seu sistema político, judicial, e acabaram colocando muitos limites à atuação das Forças Armadas no Uruguai, com um controle muito forte, tanto que nós tivemos um caso recente que um general tentou fazer um aceno de em questões políticas internas no Uruguai e ele foi punido. E isso saiu em todos os jornais, na mídia uruguaia, dizendo que ele seria responsabilizado por ter rompido com os limites da atuação do militar numa democracia. Então, o que nós temos no Brasil hoje é um reflexo do que nós não fizemos, obviamente, no passado, de não impor controle sobre as Forças Armadas, e agora as Forças Armadas estão tentando conduzir de uma maneira disfarçada, a meu juízo, com esse tipo de discurso de que não, é preciso fiscalizar porque o TSE não está fiscalizando, mas assim, então as Forças Armadas deveriam trazer algo concreto que mostrasse de maneira cabal que o TSE está conduzindo as eleições, a Justiça Eleitoral está conduzindo as eleições de uma maneira enviesada, não confiável. Até agora, eu não vi prova nenhuma concreta disso, a não ser discursos e desconfianças que já foram respondidas pela própria Justiça Eleitoral num dossiê que as Forças Armadas apresentaram, inclusive, várias perguntas e itens que deveriam ser respondidos, né? E a Justiça Eleitoral respondeu todos esses itens, ainda que as Forças Armadas nem tivessem, segundo a Constituição, poder de tal forma de tentar influir nas eleições. Mas a Justiça Eleitoral acabou atendendo a essa demanda das Forças Armadas. Uma forma também de fazer essa mediação nessa guerra aí, né, desse cabo de aço. Inclusive o Fachin, né, que determinou então aí a abertura, né, de um processo administrativo aí para acompanhar esses procedimentos aí de fiscalização, de auditoria aí do sistema eletrônico de votação durante as eleições, né, com a instauração aí, então desse processo administrativo foi aberto prazo de 15 dias para que as entidades aí fiscalizadoras previstas aí na resolução manifestem aí o interesse na participação, né, de acordo ainda com a Secretaria de Comunicação aí do TSE. Após esse prazo, com todas as instituições aí inscritas, serão realizados então os procedimentos necessários aí para dar seguimento às ações de fiscalização e auditoria. Vamos mudar de assunto aqui, porque eu acho que tem uma outra questão interessante para a gente falar, que é sobre a CPI, aí essa CPI do MEC, né, que o Senado atingiu um número de assinaturas aí para abertura dessa CPI, né, o requerimento da abertura aí de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o gabinete paralelo aí instituído no Ministério da Educação, na época sob o comando do ex-ministro Milton Ribeiro, atingiu então as 27 assinaturas aí, que é o mínimo necessário aí que possibilita criar essa CPI. Como que você analisa mais essa questão, hein? É uma bomba, né, no período eleitoral. Isso é bem complicado, porque, obviamente, a CPI é um instrumento político também, né? Além de servir, claro, para questões jurídicas, por exemplo, apurar responsabilidades não só politicamente, mas juridicamente, porque os dossiês das CPI são encaminhados para o Ministério Público, Polícia Federal, para fazer investigações, seja de crimes ou de improbidade administrativa, mas o principal foco de qualquer CPI é criar fatos políticos, né? Fatos políticos que são jogados no colo de quem está no poder. Então, é um campo minado para o presidente Bolsonaro nesse período eleitoral, né? Se a CPI da Covid, por exemplo, não chegou a causar todo o estrago, pelo menos na envergadura que a oposição pretendia, agora entrando no período eleitoral, a guerra é mais pesada, né? Porque o governo vai ter que responder de uma maneira tal para não deixar que isso estoure nas urnas. E essas respostas do governo podem ser, inclusive, contra os seus próprios interesses, né? Aliás, por exemplo, pensando no caso do ministro Milton Ribeiro, que foi preso, o ex-ministro da Educação, lembrando a declaração que o Bolsonaro deu há um tempo atrás, onde colocava a cara no fogo pelo Milton Ribeiro. O Milton Ribeiro foi preso, acabou até dizendo que agia sob ordens do Bolsonaro, enfim, de uma maneira tentando dizer, não fiz tudo isso que estão dizendo. Isso já é um grande estrago para um governo que foi eleito, né,
no calor da Lava Jato, com o discurso anticorrupção, enfim, com aquela coisa toda, mas que acaba mostrando suas fraquezas, né? Tá aí um exemplo no caso do MEC. Então, uma CPI dessa envergadura é algo muito bombástico, ainda mais que se dá dentro de um ministério que é um ministério muito visado, né, pelo público, pela população, pela mídia, enfim, pode trazer grandes problemas aí para o Bolsonaro. Vamos ver como que o governo vai lidar e a base aliada vai lidar com essa CPI. Ex-ministro que já foi solto, inclusive, né? O Portela deixou a carceragem aí da Polícia Federal aqui de São Paulo aí por volta das 3 horas da tarde, agora há pouquinho, né? Após decisão aí do desembargador, o Ney Belo aí do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que ordenou a soltura aí dele também dos pastores aí, o Gilmar Santos e do Arilton Moura. Cabral? A pergunta da Érica, eu acho que é uma boa pergunta no chat. Pergunta da Você Érica? que geralmente lê a penúltima coisa. Pergunta da Érica. O que ele acha do Moraes censurando o PCO, os bolsonaristas? Partido da Causa Operária, censurou ontem, anteontem. Pois é. Exato. A gente vê isso, né? Porque o judiciário, um judiciário sem rédeas, né, sem controle, é um problema, como qualquer poder, né? Sem controle, ele acaba passando por cima de tudo e de todos. Então, foi incluído o PCO no grande inquérito das chamadas fake news, porque fizeram postagens, né, atacando o Moraes, inclusive chamando de skinhead, uma coisa assim, falando que o que ele fazia no inquérito das fake news era autoritário. E isso foi interpretado como o ataque à Suprema Corte, né? Nós temos aqueles 2 grandes inquéritos no STF que estão com o Moraes, que geram todos esses problemas aí, das fake news e dos atos antidemocráticos, que tem se expandido, né? Tem se expandido para influir na vida política nacional. É claro que nós temos discursos que são discursos extremamente perigosos, né? Que tem um cunho muito violento, antidemocrático, que devem ser reprimidos pelas instituições, né, inclusive pelo judiciário, a partir do que o Ministério Público lhe traz, né, como seria o representante da sociedade. Mas o que a gente vê nesses inquéritos é uma ampliação para aquilo que se considera violento ou não, né? A partir de uma crítica ao STF, disso já se extrai uma conclusão absurda de que nós estaríamos diante de um discurso violento, antidemocrático, porque a crítica aos poderes constituídos, seja legislativo, executivo, judiciário, e a quem ocupe esses poderes, ainda que transitoriamente, são críticas que fazem parte do jogo democrático, inclusive garantido pela própria Constituição. Então, pelo que eu vi, pelo que eu li das postagens do PCO e a resposta que foi dada pelo PCO, eu li alguma coisa na internet, eu não vi ali nenhum tipo de discurso que fosse um discurso considerado contra o Estado Democrático de Direito, contra os fundamentos do Estado Democrático, que pudesse configurar um crime previsto na legislação penal. Então, parece aí uma resposta do Alexandre de Moraes bastante autoritária, e isso é perigoso, claro, as pessoas têm razão de ficar preocupadas, porque, veja, o judiciário é aquele que deveria fazer o controle dos outros poderes. Um judiciário que deveria fazer o controle e também não tem um autocontrole, não há quem controle o judiciário, é um grande caminho aí, uma grande porta aberta para o autoritarismo. Pois é, e o Lira conseguiu aí o impossível, né? Oferecer um jantar aí na noite de ontem, né? Aí em homenagem a Gilmar Mendes, que completa 20 anos aí como ministro do STF, em encontro aí que estavam presentes aí Bolsonaro e ele, né, Alexandre de Moraes. Pois é. Então é mais um exemplo aí, né, aquilo que eu disse, né, você vê que começa, nesse período eleitoral a gente vai vendo as conversas acontecendo daqui e de lá, né, tentando ajeitar as coisas, aquilo que era guerra, de repente já se vê uma aliança, né? Nada está descartado nesse cenário ainda, até outubro, nós estamos indo para julho, parece pouco,
pouco tempo, mas muita coisa pode acontecer nesse pouco tempo. As coisas vão acontecendo de maneira muito acelerada. Então, não nos estranhemos com alianças que a gente jamais pensou que aconteceria, né? Pois é, tá certo. Mais alguma questão, Cabral? Não, de boa. Então é isso, queria agradecer então José Carlos Portela, mestre em Direito, professor da PUC de São Paulo. Muito obrigado pela entrevista e pelos esclarecimentos. Eu que agradeço, fico à disposição para a próxima. Bom trabalho, até mais. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado. É isso, Cabral. Considerações finais ou ficamos por aqui? Considerações finais e depois ficamos por aqui. Considerações finais. A palavra é sua, você tem 2 minutos. 2 minutos. Não tem Kelly Cali agora? Não, Kelly Cali está em compromissos. Então tá, então sem problema. Que às vezes ela termina o programa, por isso que eu perguntei. Tá certo, tá certo. Aí eu já desliguei o micro, aí não vi como é que tá o debate interno nosso. Não, hoje não teremos Kelly Cali. 2 coisas. Primeira coisa, notícia. Banco Central aumentou os juros reais, que a gente chama juros de equilíbrio da economia. Então, aumentou esses juros reais. Qual é a mensagem que está por trás? Irei trabalhar com juros de mais tempo em valor alto até eu estar confortável o suficiente para começar a cair. Quanto a esse número, eu faço conta e mostro amanhã no 7h10 e falo amanhã à tarde aqui para vocês. Então, esse é um detalhe que é para chamar atenção. Na verdade, 3 notícias. A terceira, esse possível debate que começou a pipocar agora à tarde em Brasília, de não dar o negócio lá do ICMS dos governadores e aumentar o Auxílio Brasil para 600 conto, fez o Risco Brasil disparar. Nosso Risco Brasil está na maior cotação de muitos e muitos anos, está disparando agora. Então, o Risco Brasil está disparando, bolsa está caindo, dólar subindo, mercado não gostou dessa possibilidade, não quer dizer que irá acontecer. Nada impede, sendo o governo jogando verde, para poder tentar ver o que a opinião pública acha, para ver se segue ou não. Sem falar do voucher aí de milzão, né? Sem falar da notícia de ontem, à noite. Que a noite de ontem é o dia de hoje, o voucher, Vale Gás, pelo amor de Deus, ninguém é contra ajudar pessoas. Mas tem ajudas que eu tenho que ter bom senso. Ninguém é contra ajudar ninguém, pelo amor de Deus. Mas vamos dentro de um bom senso, né? E a terceira coisa, depois escuta a minha conversa com o Gilvan. Momento de estresse, e você gosta de ações, é momento para vender put. É momento para você aprender a operar opções. E eu vou fazer um jabá mesmo, quero nem saber, mas acontecer a Paula me mandar embora depois desse jabá. Vai ter um curso comigo, dia 2 de julho, de opções aqui presencial, lá no 9º andar, na BMC. E quem quiser assistir de casa também, vai que não tem condições de vir para São Paulo, que eu vou falar do Manusop. Quem foi meu aluno já escutou muito isso. Eu amo vender put em vol alta, porque o prêmio tá gordo, é a oportunidade de ganhar dinheiro. Então, inscrições, vai alexandrecabral.com.br. Só digitar isso, já cai nas inscrições. Dia 2 de julho, sábado, o dia inteiro, presencial ou online. A escolha do aluno. Vamos aprender a ganhar dinheiro em época de volta. Eu quero participar, Cabral. Então já está convidado. Tá certo, valeu. Já pensou o galã? Ele tira uma foto, dá 100 mil views. Que isso, que isso. O galã da Faria Lima, Brosco. Ele sempre está. Um dia eu chego no número de visualizações aí, na sua audiência, Cabral. A dancinha minha lá com o Gabriel, o Renata e o Daniel tá com 12 mil views. Sensacional, Cabral. Valeu, meu caro. Obrigado. Até amanhã, se Deus quiser. Mais uma vez, um abraço. Até mais. Pessoal, notinha aqui internacional, antes de a gente finalizar aqui e passar a bola aqui para o Top News. Começou a cúpula lá da União Europeia, então, para discutir aí a adesão da Ucrânia aí no bloco, né? A cúpula da União Europeia para discutir aí a concessão do status aí de candidato à Ucrânia começou lá em Bruxelas. Todos os 27 líderes aí da União Europeia estão reunidos entre hoje e também amanhã aí para discutir os pedidos, então, de adesão da Ucrânia, da Moldávia e também da Geórgia, assim como as questões econômicas atuais aí que a União Europeia vem enfrentando, que não são poucas, né? Bom, nessa sexta-feira, aliás, na sexta-feira passada, a chefe da Comissão Europeia, né, a Ursula von der Leyen, ela anunciou aí a opinião da Comissão de recomendar a Ucrânia como um Estado membro da União Europeia, afirmando que os ucranianos estão
prontos para morrer pela perspectiva europeia. Então foi o que disse então a chefe aí da Comissão Europeia na semana passada. Dá tempo de a gente dar mais uma notinha aqui. Olha só, a Confederação de Caminhoneiros Autônomos evita a greve e segue apostando em diálogo. A Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos se manteve aí contrária à realização de uma greve nacional nesta quinta-feira, postura que vem sendo aí defendida há meses por segmentos da categoria que citam aí os sucessivos aumentos nos preços do diesel. A entidade, que afirma aí representar 850 mil caminhoneiros do país, afirmou que contratou uma pesquisa aí com a categoria e que entrevistou cerca de 1.000 caminhoneiros. O assessor executivo aí da companhia, o Marlon Maues, ele disse aí a jornalistas que infelizmente ainda hoje ecoam aí nos grupos de WhatsApp falas de pessoas que nunca representaram os caminhoneiros. Para ele, a greve é um dos últimos recursos aí e ele tentará buscar o diálogo sempre que possível. Mais uma notinha aqui: setor elétrico projeta 240 novas usinas solares e eólicas até 2026. O levantamento aí é da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, com base em projetos já contratados em leilões nos últimos anos. A maior parte aí dos empreendimentos ficará concentrada no Nordeste, em estados como Bahia, Paraíba, Piauí e Rio Grande do Norte, onde há então maior incidência solar aí e melhor prevalência de ventos. Está aí então mais algumas informações antes de a gente terminar aqui o nosso BMC Market de hoje. Queria agradecer o pessoal que estava aqui com a gente, participando, a Érica, o Evo Trader, o Nelson Davidovitz, o Dark Winter também, pessoal participando bastante aqui, mandando perguntas para os nossos convidados. Sempre muito bom, sempre muito legal. Eu agradeço também a participação de vocês e continuem com a gente, pessoal, porque daqui a pouquinho vem aí, já vem chegando ela, Débora Oliveira, a Lady Magnífica da BMC News, como relatou aqui um dos nossos participantes no chat mais cedo. E o Rafa Lara também aqui para comandar o Top News nesta quinta-feira. Eu fico por aqui, um abraço, a gente se vê amanhã. BMC News, informação que gera valor.